Olá pessoal, você está no Muraqui TV e o Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui, que tem por objetivo veicular assuntos da área de ciência, tecnologia e educação, do terceiro setor e da sociedade geral. Meu nome é Fernando Moreira, eu respondo pela diretoria executiva da Fundação Muraqui e hoje nós vamos entrevistar a doutora Fabíola para falar do Setembro Verde, que é o setembro em que lembramos das pessoas com deficiência. Fique conosco. Então, pessoal, como de costume, hoje nós vamos fazer algo diferente, você vai perceber. Quem é a doutora Fabíola? Eu sou psicóloga clínica, também psicóloga organizacional aqui na Muraqui. Mas eu vou descrever como é que eu sou, minhas características físicas, para aquelas pessoas que têm deficiência visual ter uma percepção de quem é que ela vai estar ouvindo. Eu sou uma senhora de 45 anos, tenho o meu cabelo liso até os meus ombros, estou com uma batinha azul marinho, que é tipo uma fardazinha, escrito Fabíola Silva, que é o meu nome, e a minha atuação psicóloga e coach. Estou de calça comprida jeans azul também e um tênisinho branco. Meu nome é Fernando Moreira, eu tenho 63 anos de idade, sou branco, de estatura mediana, sou careca. Estou agora vestindo aqui uma blusa azul com calça jeans. Combinamos? Combinamos então. Então, doutora, hoje, neste mês, nós comemorando não, nós nos lembramos dar atenção especial às pessoas com deficiência. E normalmente a gente pensa em uma pessoa com deficiência, aquela que tem algum problema físico, né? Será que é só isso, professor? Isso, né? Interessante que realmente a pessoa, quando pensa deficiência física, ela volta a sua cognição e os seus pensamentos para uma deficiência, aquela que ela consegue ver, aquela que é uma deficiência física, é um cadeirante, ou então uma pessoa que é paraplégico, né? Aquilo que ela consegue ver. Mas não, são todo tipo de deficiência, seja uma deficiência física, cognitiva, uma deficiência sensorial, uma deficiência psicossocial, né? Que nós temos aí as doenças como o autismo, síndrome de Down, a depressão grave e o transtorno de ansiedade severa também é uma deficiência. Então, assim, essa campanha verde, né, ela vem realmente para enfatizar essa inclusão e a acessibilidade dessas pessoas. E por que Setembro Verde, né? Setembro Verde por quê? Foi criado através de uma luta de movimentos sociais que estavam fazendo essa luta, e nesse momento surgiu essa campanha, e perante no mês de setembro, em 2005, foi constitucionalizado essa lei de 11.135 em 2025 aqui no Brasil, né, constituindo essa inclusão dos direitos das pessoas com deficiência, essa acessibilidade, a inclusão. E como ficou com o dia 21 de dezembro e coincide também com o Dia da Árvore. Legal. Eu lembro que um pequeno parênteses, quando eu era jovem, assim, tipo adolescente de 15, 16 anos, nós tínhamos uma sala, era uma escola privada, e que tinha uma colega cadeirante. Eu lembro, naquela época, que nós nunca criamos nenhum problema de bullying, nunca teve bullying com aquela jovem. E ela é uma jovem, assim, que se esforçava muito, muito inteligente. E eu fico pensando assim que todos nós temos que aproveitar este período, né, para entender que se você é uma pessoa que não tem deficiência, você tem que abraçar essas pessoas, né, doutora? Isso, né? Mas é aquilo, muitas das vezes, as pessoas que têm, né, algum tipo de deficiência, ela vai sofrer algum tipo de constrangimento, de situação, né? Principalmente quando é uma deficiência física, porque quando ela chega em um local, quer queira ou não, a pessoa já tem um olhar diferente. Né? E esse olhar diferente, às vezes, como eles retratam, é um olhar, às vezes, com pena, quer fazer um cuidado diferente. E tudo que uma pessoa com deficiência quer é ser tratada de igual para igual, trazendo toda essa capacitação para ela, mas que não faça aquele olhar. Por exemplo, nós estamos aqui.
Se chega um cadeirante, é como se todo o olhar dessas pessoas virasse assim para aquele cadeirante. Mas será que se chegasse uma outra pessoa que não tivesse uma deficiência, os olhares seria o mesmo, né? Então eles têm, de alguma forma, tem esse preconceito, esse olhar diferente, esse estereótipo. Né? Agora, doutora, a gente sabe que quando se dá ênfase justamente para este tipo de situação, é para que nós consigamos promover a inclusão dessas pessoas na sociedade, para que a gente consiga, de alguma forma, também dar, a inclusão envolve também oportunizar a elas o direito de estudar, de ir e vir, de receber tratamento correto e por aí vai, né? Eu vejo também que nasce no seio das famílias a forma como nós educamos nossos filhos, né? Por exemplo, eu oriento meus filhos, desde jovem, meus netos, a mesma voz. Se tiver um coleguinha na sala, que você percebe alguma dificuldade, ajude o coleguinha, seja sensível com ele. Abrace o coleguinha e não deixe ninguém fazer maldade para ele, entendeu? Perfeito, né? Vem essa educação, educação sim, de berço. Essa educação base, né? Passando os valores, passando esses princípios, né? Então é importante você desde cedo ensinar o seu filho a respeitar as diferenças, né? E como eu estou dizendo, não é só essa deficiência física, uma deficiência de uma pessoa que tem um transtorno psicossocial no qual você não percebe, você não vê aquilo. Então, por exemplo, desculpa a interrupção, o hiperativo também é um tipo de deficiência, a hiperatividade? Olha, está sendo tramitado na lei federal, aqui até na Câmara, a questão dos deputados, ainda provavelmente daqui para o ano que vem vai estar sendo aprovado como uma deficiência o TDAH. Pode estar entrando tanto na questão de uma deficiência cognitiva, como uma deficiência psicossocial, porque essa hiperatividade, esse aceleramento do cérebro vai trazer prejuízo, porque uma criança, um jovem, um adolescente, ele não vai ter essa paciência de ficar sentado 4 horas. Essa hiperatividade, esse aceleramento vai trazer um baixo rendimento escolar, não porque ele não sabe, e sim porque o cérebro dele é acelerado demais. Ele vai ler uma frase, ele lê a primeira palavra e a última, aí para fazer essa interpretação. Então, muitas das vezes é como se fosse assim, o cérebro atropela essa decodificação no cérebro. Eu conheço alguns exemplos de pessoas que eu sei que tinham hiperatividade, e até para o consolo de muita gente que nos ouve, que se tornaram grandes profissionais. Eu conheço alguns exemplos. O cara, rapaz, até no meio da família, mas esse cara, ninguém esperava que ele ia dar certo, né? Não, mas realmente eu conheci pessoas tão aceleradas que o cara tinha uma inteligência brilhante e se tornou bem sucedido como profissional. Isso, né? Porque assim, um TDAH, uma hiperatividade, não quer dizer que é um distúrbio mental, ou então um atraso na cognição. Pelo contrário, são pessoas muito inteligentes e se quanto mais cedo chegar a esse diagnóstico, os pais vão trabalhar com uma psicoorientação e vai destacar a melhor habilidade que aquela pessoa tem, podendo chegar um juiz, um médico, um presidente, entendeu? Porque eles têm uma alta performance, só precisa ser direcionado. Mas assim, o que me preocupa bastante, né, nessa campanha, é porque nós temos que trabalhar assim com essa sensibilização, levar essa informação. Mas sabe aonde eu me entristeço muito, professor? Quando eu vou em um shopping, quando eu vou em uma drogaria, que o estacionamento tá lá, né? Ou tá para um idoso, tá para um cadeirante, tá lá para um PCD. E o ser humano não tem nenhuma deficiência, ele estaciona o carro lá. E ainda diz bem assim, é rapidinho, eu vou aqui e volto. Isso é uma falta de respeito muito grande. Olha, só para que todo mundo saiba, eu já tenho 63 anos, não estaciono na vaga de idoso de propósito, que eu quero andar bastante. Bastante, não, né? Não faço questão, mas realmente... Não, mas isso é preocupante, entendeu? É sim, muito preocupante. Porque se nós temos tanta informação já, hoje em dia não tem como a pessoa dizer, eu não sabia, eu não sei qual era esse símbolo, eu não entendo. Não tem como. Não tem como dizer, só o fato de você então ver o símbolo, você já sabe que aquela vaga é um diferencial e você não tem esse diferencial. Mas não tinha outra vaga. Então, mesmo se não tiver vaga, você não pode estacionar lá, que é lei, é onde
direito dessa pessoa poder acessar aquilo, porque tem que trabalhar com essa inclusão. E também a questão de trabalhar com essa inclusão, dessa acessibilidade. As ruas, nem toda sarjeta tem acesso a essa acessibilidade. Para um cadeirante ter o direito de ir e vir. E a senhora tocou num assunto muito legal, que é assim, quando a literatura fala de Smart City, que é o mesmo que cidade inteligente, é uma cidade mais humanizada, né? E a gente às vezes até pensa assim, que cidades inteligentes são altamente tecnológicas, altamente conectadas, altamente em tudo, mas no campo da tecnologia. Mas existe uma cidade inteligente onde eu tenho a melhor acessibilidade, locomoção, o melhor transporte urbano, parques e jardins, tudo isso no sentido de humanizar essa cidade, ser assim uma cidade boa para morar, uma cidade inclusiva, vamos chamar assim, né? E que eu pense também, quando eu penso em inclusão, eu vou pensar nas pessoas normais, mas principalmente nas pessoas com deficiência, né? Então temos muitos exemplos de cidades muito modernas que fazem inclusão de pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, auditiva, entendeu? Os semáforos. Sim. Os semáforos, né? Precisa também ter essa adaptabilidade, porque uma pessoa que tem uma deficiência visual, como é que ela vai saber que o sinal está no vermelho, no amarelo e no verde? Tem que ter esse sensor, né? Tem que ter, entendeu? E tem até a questão dos daltônicos também, que não vão conseguir enxergar a cor vermelha. Então, acredito que nós ainda estamos caminhando em busca dessa inclusão. As faculdades, entendeu? Os ambientes trabalhistas, o ambiente de trabalho, as empresas, entendeu? Os hospitais, às vezes não tem essa acessibilidade. E já é uma lei, não está tramitando, já é uma lei dessa inclusão. Mas a sociedade ainda precisa se educar, se reeducar e respeitar. Qual é a mensagem que a senhora daria para as pessoas, ou família, ou pais que estão assim, tendo o primeiro contato com isso, né? O filho nasce, já percebe que tem uma deficiência, e eu sei que é uma luta, né? Que ninguém espera, às vezes nasce o filho com uma deficiência. A mensagem que a senhora daria em termos de orientação para os pais? Isso, primeiramente é que esses próprios pais, ele tem uma conscientização que o filho dele, por mais que tenha uma deficiência, ele olhar para o filho dele como um ser capacitado. Ou seja, um ser que é capacitista, que ele vai ali ensinar o filho dele, dizer: você não é diferente de ninguém. Você pode ter uma diferença, mas isso não diferencia no que você é capaz. Você é capaz de ser o que você quiser. E nunca baixe a cabeça, sempre de cabeça erguida. E você pode ser o melhor naquilo que você escolher ser. Exatamente, até porque é como se eu estivesse dando a ele a autoestima que ele precisa ter. Pode, né? Que ele é capaz, que ele consegue, que ele é capaz. Exatamente. É trabalhar realmente essa autoestima, é trabalhar esse empoderamento de capacidade, pode ser uma deficiência visual, cognitiva, sensorial, seja o que for. Diga: meu filho, não olhe para isso. Olhe para essa gama de possibilidades que você tem para você se desenvolver e ser o melhor. Amém. Agora, para finalizar, qual é a mensagem que a gente pode mandar para o público em geral, tendo em vista que nós estamos num momento de reflexão sobre a inclusão do deficiente, ou a valorização dessas pessoas, né, na sociedade, para que elas não se sintam excluídas? Qual é a mensagem? Ter mais respeito, obedecer a lei, e antes de obedecer a lei, você ser uma pessoa empática, ser uma pessoa que tenha compaixão e ser uma pessoa menos preconceituosa e julgadora. E eu fico pensando assim, eu sempre tive essa sensibilidade, que desde jovem, né, como eu citei o exemplo lá na nossa sala de aula, eu lembro que eu sempre estava ali vendo se a colega precisava de alguma coisa e tal. Ela, não sei se a gente acertou na época, mas a gente até paparicava ela, assim, né, porque ela se sentia assim, sabe, a dona do pedaço, porque realmente ela tinha deficiência. E naquela época, eu me refiro assim, quando eu tinha, sei lá, 14, 15, 16 anos, por aí. Imagina, naquela época, como não deveria ser tratado deficiente. Mas eu tive essa experiência, tem sala de aula, uma amiga que a gente tratava assim, com todo respeito e carinho.
Entendeu? E ela se sentia assim, até muito à vontade com a gente, né? Que Porque a boa, gente né? levava, trazia, e se precisar de alguma coisa, a gente sempre estava lá. Ela se Então, sentia amada e respeitada. justo. Então, acho que a mensagem aí, nesse mês de setembro, é a gente amar as pessoas com deficiência, né? E tratar bem todo mundo, com respeito, com amor e carinho, né? Respeitar de igual para igual. Exatamente. Pessoal, você que ficou até aqui, e você tem gostado do conteúdo, compartilhe o conteúdo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, deixe o like, que isso ajuda a promover o crescimento do canal. Até mais.